Quero trazer uma reflexão nesta manhã sobre discípulos de Cristo, eles são bons cidadãos. Vamos falar juntos? Discípulos de Cristo são bons cidadãos. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, do verso de 1 a 7. Romanos capítulo 13, verso de 1 a 7, aonde nós vamos meditar nesta manhã, neste momento tão oportuno em que estamos nos aproximando de eleições municipais. Como cristãos, qual é a nossa posição? Qual é a posição dos crentes diante da vivência política que eles atravessam em sociedade? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto; se é tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. Pai querido, Pai celeste, nesta manhã, ó Deus, como teu povo reunidos em teu nome, para te adorar, para te exaltar, para ter comunhão, ó Deus, uns com os outros, e agora, ó Deus, para meditarmos na tua palavra, para a compreensão, ó Deus, da tua justiça, para o nosso viver. Dá-nos, ó Deus, a tua santa direção, dá-nos, ó Deus, a compreensão da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. O contexto de Romanos 13 é o apóstolo Paulo, ele está preso já, e ele está sendo conduzido a Roma. Ele está preso por uma condenação injusta, por um tribunal injusto, por um tribunal que não cumpre as próprias leis, mas que ele, conhecendo a própria situação da lei, ele avoga que ele seja então levado a Roma para ser julgado por César. E dentro desse contexto, ele está escrevendo a carta aos romanos, porque ele quer encontrar com esses irmãos, mesmo estando em prisão. E ele está diante de reis que são corruptos, ele está debaixo da autoridade desses reis corruptos, perversos, reis que não praticavam o bem ao povo e deixavam o povo morrer nas masmorras do Império Romano. E ele escreve em Romanos 13. E ele diz em Romanos 13 que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. E ele se sujeita a essas autoridades, porque ele quer ser julgado em Roma. E ele sabe o peso da sua penalidade. O peso da penalidade de Paulo é que ele vai ser julgado em Roma e ele vai ser morto, porque em Roma existia a pena capital. Queridos, ser discípulo de Cristo significa viver de acordo com os princípios do reino de Deus sobre todas as áreas de nossas vidas. Isto inclui a nossa cidadania e o nosso relacionamento como sociedade. Jesus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, em Romanos 22, de 37 a 39. Esse chamado nos convida a ser não apenas seguidores fiéis,
mas também cidadãos responsáveis que buscam o bem comum e a justiça no nosso contexto social. É responsabilidade nós, como discípulos, sermos bons cidadãos para testemunho de todos que estão ao nosso redor. Além de sermos bons cidadãos, a palavra também nos disciplina a assumir a nossa responsabilidade civil. E isso significa que nós não somos aquelas pessoas que desrespeitam as leis, mas nós somos aquelas pessoas que cumprem as leis. Mas, pastor, existem leis injustas. Sempre existiu e sempre existirá leis injustas. Por isso, como cristãos, nós precisamos ter sabedoria, entendimento, diante do momento em que vivemos como sociedade e principalmente diante do momento que estamos para exercitar a nossa cidadania, que é o nosso voto. Se nós temos essa liberdade para executar o nosso voto, vamos executá-lo. Por isso, o cristão não é aquele que vota em branco ou voto nulo, porque isso é princípio de anarquismo. O cristão não é anárquico. O cristão, ele tem a possibilidade de crer num Deus que governa, que rege as instituições, e um Deus que pode colocar reis e destituir reis, colocar autoridades e destituir autoridades. Como cristãos, nós executamos isso. Eu vou falar nesta manhã sobre três cristãos, que realmente viveram experiências assim, e de uma maneira muito cristã, foram muito responsáveis diante de toda circunstância que atravessavam como sociedade. Por isso, eu peço que os irmãos estejam atentos nessa reflexão, nessa meditação nesta manhã, à luz da palavra de Deus, para termos entendimento do que nos aguarda adiante e de como devemos nos portar sempre como cristãos. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos é: discípulos de Cristo respeitam as autoridades. Não é normal um cristão atacar as autoridades, mesmo que elas estejam erradas, mentindo e com corrupção. Isso não é normal. Nessa época de rede social, as vozes mais baixas dos seres humanos estão sendo expostas nas redes sociais. E isso não está acrescentando em nada o debate social. Nós podemos achar que está tudo derrotado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Ele tem um entendimento muito maior sobre tudo o que há de acontecer sobre a face da terra. Então nós não somos desses que são anarquistas, nós não somos desses que são irresponsáveis, nós não somos desses que também são medíocres e que não se comprometem com a causa social e com a causa da sociedade. Nós devemos ter postura. E a primeira postura que o apóstolo Paulo nos diz aqui é: devemos reconhecer que Deus está acima de qualquer autoridade. Amém, irmãos? Deus está acima de qualquer autoridade. E pela soberania de Deus, Ele está permitindo que determinadas pessoas ocupem determinadas instâncias, mesmo que essas pessoas não sejam as melhores pessoas. Para que nós tenhamos então entendimento de que a sociedade também sofre disciplina quando ela faz escolhas arbitrárias. E quando ela, mesmo querendo ouvir a voz de Deus, não ouve, não vive e não pratica. Por isso que é importante que eu, como discípulo, eu ensine cidadania aos meus filhos, viva como um cidadão responsável aos meus filhos e ensine os meus filhos a serem um cidadão responsável. Mesmo com leis arbitrárias, mesmo com ações arbitrárias. Você, pai, você, mãe, tome muito cuidado sobre as coisas que você fala sobre as autoridades que estão sobre a nossa nação. Porque acima de tudo existe uma permissão de Deus. Por mais que muitas das vezes nós não venhamos a compreender o que significa toda essa
permissão de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós, como cristãos, temos uma postura. E o nosso testemunho significa que nós não vamos apoiar práticas injustas, mas nós sempre mostraremos que respeitar as leis e influenciar as pessoas de uma forma positiva, principalmente em relação ao amor ao próximo, é responsabilidade nossa como cristãos. Amém, irmãos? É responsabilidade nossa. Isso começa dentro de casa, com a sua sobra de comida, com o seu lixo, se você recicla ou não recicla, com a maneira como você trata as coisas que estão sendo entulhadas dentro da sua casa, se você partilha com os mais necessitados ou não. Isso é cidadania, isso é amor ao próximo. Isso significa também com o quanto do seu tempo você separa para servir aqueles que precisam, ajudar quem necessita. Isso significa respeitar autoridades. John Stott, teólogo anglicano, ele disse: a submissão cristã às autoridades não é uma subserviência cega, mas um relacionamento de que a ordem social e civil é um dom de Deus para o bem comum. Queridos, o mundo ocidental, ele é transformado pela palavra de Deus, e é transformado pelos princípios da palavra de Deus, principalmente o princípio de amor ao próximo. Se você olhar para os outros países, esse conceito do cuidado do ser humano, do cuidado da viúva, do cuidado dos órfãos, do cuidado dos estrangeiros, do cuidado dos necessitados, isso é premissa cristã, isso é ordenamento de Deus. E por causa desse ordenamento de Deus, nosso mundo ocidental é diferente do outro mundo. Porque até hoje o outro mundo continua praticando barbaridades, perversões. Um missionário no Afeganistão, ele foi preso, foi torturado, quebraram os braços, as pernas, porque ele simplesmente não queria negar o nome de Cristo Jesus. Graças a Deus, através de organismos internacionais, a esposa e suas 2 filhas conseguiram serem resgatadas. Porque as filhas, uma de 12 e uma de 8, já estavam destinadas a uma masmorra no Afeganistão para serem abusadas por pedófilos. É isso que é o mundo sem Cristo. Porque nós aqui no Brasil, ou qualquer mundo ocidental, não aceitamos isso. Ou aceitamos? Não aceitamos isso. E isso é um princípio cristão, de amor ao próximo, de cuidado com as crianças. E isso está escrito na Sagrada Escritura, no ensino judaico-cristão. E que, portanto, nós precisamos entender que devemos, como cidadãos, respeitar e seguir as leis, principalmente da nossa nação. Olha um conceito que vem se colocando e está na boca de alguns cristãos, um negócio de tal de racismo estrutural. Aonde nesse país existiu uma lei racista? Nem na Constituição Imperial existiu algum tipo de lei racista. Nunca existiu nesse país. Esse país é um país tão abençoado por Deus, que aconteceu algo maravilhoso, que é a miscigenação. E a miscigenação diz que nós, se você pegar na sua identidade, se nós pegarmos aqui, acho que na nossa totalidade aqui desta manhã, não está escrito assim, branco caucasiano ou amarelo asiático, mas está escrito o quê? Pardo. O que é pardo?
É um povo misturado, miscigenado. E a prova é tão cabal de que isso é uma loucura mental, que o próprio criador dessa mentalidade de racismo estrutural já deveria ter sido preso por ser um abusador de mulheres e de homens, que é esse ex-ministro que estava aí no governo. Então nós não podemos ficar engolindo as coisas. Nós não precisamos criar nada, porque a palavra de Deus já nos dá uma garantia. E nós precisamos entender que este país é um país miscigenado. Não existe racismo. Ah, não, pastor, tem racismo sim. Existem algumas pessoas racistas, mas esse país não é racista. Eu rodei igrejas batistas do norte ao sul, e do norte ao sul, nossas igrejas são miscigenadas e todos são respeitados, não pela cor da pele, mas pela confissão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus não pode ficar se enveredando por essas mentiras que são criadas hoje em dia. Por isso nós, como cristãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que vai promover paz social e ordem social, nós vamos estar juntos, militando juntos dentro dessa sociedade. Quero trazer o exemplo de um dos reformadores, William Wilberforce, que influenciou mudanças profundas na Inglaterra, quando ele tinha um compromisso inabalável com a justiça e os princípios bíblicos. William Wilberforce, ao longo da história, é conhecido como o primeiro abolicionista. E ele defendeu no parlamento britânico, diante da coroa britânica, no século XVI, correndo o risco, inclusive, de ser morto, ele defendeu: todos os homens são iguais perante a lei de Deus. Isso não é uma maravilha, queridos irmãos? Agora, dá para você perceber que aqui neste país, desde o século XVI, influenciado até mesmo pela coroa portuguesa, nós não tivemos uma constituição racista e segregacionista, porque desde o princípio nós defendemos que todos são iguais. Mas existia a escravidão. Quem trouxe a abolição? A própria monarquia brasileira. E Princesa Isabel teve que fugir do Brasil, porque ela assinou a abolição. Mas nós precisamos ter o entendimento que se existe leis injustas, nós vamos militar com a capacidade que Deus tem nos dado, que é a capacidade da oração. Por isso, os discípulos de Cristo não vivem para si mesmos, eles não são egoístas, eles vivem para o bem social. Jeremias 29:7 diz assim: procurem a paz da cidade para a qual eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então nós não estamos aqui só para enriquecermos, nós estamos aqui para sermos um exemplo para esta cidade, para este povo. Um exemplo que busca a paz da sociedade, que busca a prosperidade dessa sociedade. Por isso que a nossa igreja, queridos irmãos, tem esse envolvimento social. Sempre desde o princípio desta igreja, nós sempre tivemos esse envolvimento social. Isso é uma das marcas maravilhosas que tem do Ministério Batista ao redor do mundo. São igrejas com envolvimento social. São igrejas que não olham só para a salvação da alma, mas se preocupam também com o corpo, com o alimento espiritual e o alimento físico. Se preocupam com a saúde emocional, espiritual, mas a saúde física. E por isso, então, queridos irmãos, nós precisamos buscar isso. E Martin Luther King é o segundo exemplo que eu gostaria de falar nesta manhã. E ele afirmou: a pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? Nosso compromisso com a pátria é uma oportunidade de servir,
trazendo impacto positivo a esta sociedade. Devemos orar pelo nosso país? Sim. Devemos orar pelas autoridades? Sim. Devemos contribuir para o bem-estar social? Sim. Devemos servir a Deus pela nossa sociedade? Sim. Pelas nossas ações voluntárias, pela nossa participação nos projetos sociais, pela promoção da paz, pela promoção da vida. Nos primeiros séculos da igreja, os cristãos eram conhecidos por sua generosidade e serviço aos pobres e marginalizados. E mesmo em tempos de perseguição, eles não apenas cuidavam dos seus, mas das pessoas que estavam ao redor. E vale muito a pena nós lembrarmos de George Miller, que é o pai dos órfãos, que no século XV, onde estava sendo assolada o norte da Inglaterra, ele abriu a sua casa para abrigar as crianças que estavam sendo abandonadas ou as crianças que haviam perdido seus familiares. E ele levava para dentro da sua casa para cuidar dessas crianças. Por isso, o cristão é esse que se preocupa com o próximo, se preocupa com a sociedade e age positivamente em prol desta. Discípulos de Cristo praticam a justiça e a honestidade. Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então nós cristãos somos chamados a sermos íntegros nessa sociedade, a sermos honestos, a lutarmos em prol da justiça de todas as ações, em todos os lugares, em todos os momentos. Vivemos num mundo que está num lamaçal de corrupção e de injustiça, mas nós não nos corrompemos, amém, igreja? Nós não nos corrompemos. Como igreja, como povo de Deus, como discípulos de Cristo Jesus, nós devemos nos destacar pela forma como nós lidamos com as pessoas e com os bens que Deus tem confiado a cada um de nós. O terceiro exemplo desta manhã é Dietrich Bonhoeffer, teólogo, mártir cristão na Alemanha nazista. A ação cristã é sempre uma ação no meio do mundo e para o mundo. Não existe justiça onde não há Deus. Você entende o que ele está dizendo? Aonde não existem crentes que são tementes a Deus, sempre haverá injustiça. Você já tentou conversar com uma mente que está totalmente enameada, com um pensamento sem Deus? Você já percebeu quão difícil é uma mente que está enredada pelos sofismas deste mundo? Nós, como cristãos, nós somos chamados, queridos irmãos, a vivermos no nosso trabalho, na nossa escola, na política, em qualquer lugar, como exemplo de homens e mulheres honestas, amém, irmãos? Honestos. Eu sou meio utópico nisso. Eu acredito que este país, esta nação, ela se tornará melhor quando verdadeiros cristãos se colocarem à disposição de um ministério na política. Mas verdadeiros cristãos. Porque, infelizmente, muitos que se falaram cristãos nos decepcionaram. Nos decepcionaram muito. Mas eu não deixo de anunciar, de pregar, de discipular, de andar e tentar andar com homens que se disponibilizam suas vidas para servir no meio político. Essa mentalidade de que política é só para pessoas que são corruptas, é uma mentalidade que a igreja está se omitindo e permitindo que cada vez mais corruptos e pessoas sem integridade ocupem espaço público para produzir perversidade.
Por isso que nós, como igreja, precisamos ter uma postura diferente. Quando Deus levantou William Wilberforce como político na Inglaterra, ele lutou por 17 anos pela abolição da escravatura na Inglaterra. 17 anos. Ele é condecorado até hoje e lembrado como um político que praticou a justiça e que foi honesto até os seus últimos dias de vida. A minha oração é que Deus levante homens assim, mulheres assim, pessoas para ocupar os espaços e se tornarem cada vez mais pessoas que revelam a graça, a misericórdia e os valores cristãos. A última lição desta manhã é que os discípulos, então, estão neste mundo para influenciar positivamente essa sociedade. Mateus 5, de 13 a 14, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês são a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, Jesus nos chamou, a mim e a você, a ser sal e luz, a influenciar positivamente essa sociedade. O sal, ele preserva, ele dá sabor. A luz, ela ilumina os caminhos, as direções, as escolhas. A luz afasta a escuridão. Como discípulos de Cristo, somos chamados a fazer diferença em nossa sociedade, apresentando os valores de Deus neste mundo e apresentando para este mundo que a solução vem de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fala comigo. A solução vem de Jesus Cristo. Ele tem uma solução. Eu creio nisso. Eu oro por isso. Pastor, o senhor nunca se decepcionou? Já. Nunca se decepcionou com políticos? Já. Mas isso não é que a minha conversa com vocês. A minha conversa é o que nós vamos fazer. O desafio é o que nós estamos dispostos a fazer. A pergunta desta manhã, o que nós, como igreja, vamos fazer? Então eu proponho para a igreja nesta manhã, que nós nos levantemos para ser sal e luz neste mundo. Que nós nos levantemos para orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, todos os dias. Que oremos pelo Brasil, oremos por Goiânia, oremos por Goiás. Que nós nos levantemos, além de orarmos, mas também de nós expressarmos a nossa fé às pessoas. Queridos irmãos, como cristãos, nós precisamos ser corajosos, amém, irmãos? Então fala comigo, o discípulo de Cristo é corajoso, ele não é um covarde. Por isso que ele não vota em branco e não vota nulo. Ele é corajoso, ele escolhe. Se a escolha der errada, ele continua crendo. Levantaram-se reis no povo de Israel que conduziram o povo à perdição? Sim. Mas se levantou um Davi. Se levantou um Daniel. Se levantou um José. Que também foram exemplos e conduziram o povo a um período de prosperidade e de paz. Mesmo debaixo, às vezes, de reis infiéis e perversos. Mas houve um período de paz, quando Daniel, por 18 anos, estava na Babilônia. E ele agia. E veio um rei ainda perverso, Ciro, mais perverso que Nabucodonosor. E ele permaneceu fiel a Deus. E ele produziu ainda mais 15 anos de paz. Porque ele era um discípulo corajoso. O que nós precisamos fazer? Comecemos a orar.
Comecemos a jejuar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos testemunhar e falar de Cristo às pessoas, dos nossos valores cristãos. Queridos irmãos, eu sou pastor, mas às vezes é ruim falar que eu sou pastor quando me perguntam. Já dei o testemunho, darei aqui novamente. Quando eu fui comprar um carro na concessionária, o gerente virou e falou assim: não, passa no nome da sua esposa que os juros ficam menor, porque se colocar que o senhor é pastor, o juro é o dobro. Por quê? Infelizmente, o cristianismo hoje em dia tem levantado homens de mau caráter. E nesse período, é mais triste ainda. Porque tem pastores que vendem por milhões o apoio de suas igrejas. Não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a sermos cristãos. O último exemplo é John Wesley, fundador do movimento metodista. Ele disse: não devemos ser o mundo, mas devemos ser uma força no mundo para Deus. Amém? Quantos aqui querem ser uma força de Deus nesse mundo? Que Deus nos torne uma força dele neste mundo. Amém, irmãos? Para vivermos com integridade, para testemunharmos de Cristo, do amor de Cristo, para sermos o sal e a luz nesta terra. Para que nós entendamos que mesmo que estejamos debaixo de um governo injusto, nós vamos continuar orando e aguardando no Senhor a nossa força, a nossa libertação. Assim como Deus agiu para libertar o povo de Israel no Egito, o Senhor é capaz de libertar e trazer sobre esta nação um tempo de prosperidade, de paz, um tempo de melhoria. E isso será feito por meio de homens e mulheres que sejam verdadeiros discípulos e que estão dispostos a influenciar positivamente essa sociedade. É um grande desafio para mim, para você, vivermos esses dias. Queridos, meu pai, ele se converteu aos 18 anos quando ele estava servindo o exército brasileiro na cidade de Amambai. O meu pai, então, depois casou com a minha mãe, teve 7 filhos. O meu pai se tornou um pregador do Evangelho, um líder por todas as igrejas que ele passou. Nós viemos para Goiás porque o meu pai foi preso 3 vezes, e foi preso político 3 vezes. No período do regime militar. E o regime militar foi um golpe contra o comunismo nesta nação. Se não tivesse levantado aqueles homens para isso, não sabemos como estaria essa nação brasileira. O regime militar cometeu erros como todo o regime democrático brasileiro e da nova regime também cometeram. O meu pai foi preso 3 vezes. Na última vez que o meu pai foi preso, minha mãe conheceu o presidente Castelo Branco. Minha mãe conheceu o Dr. Ulisses Guimarães. O Dr. Ulisses Guimarães foi o responsável de conseguir fazer com que o meu pai saísse das prisões de Amambai e conseguiu uma transferência do meu pai do Mato Grosso do Sul para a cidade de Séries. Meu pai, trabalhava no IBGE. Meu pai deixou esse legado. Quando nós viemos para cá, em Séries, meu pai chegou com uma carta de apresentação da primeira igreja batista de Dourados. Meu pai alugou a casa onde nós fomos morar, sem fiador, mas com uma carta de um pastor, porque naquela época, os verdadeiros cristãos
eram pessoas íntegras e honestas. Você tem um apartamento para alugar, se alguém chegar com a carta de um pastor, você vai alugar hoje, irmão? Eu recomendo que não, viu? Faça uma consulta no Serasa, faça uma consulta com um advogado, porque o tempo mudou. Mas para vocês verem como que os tempos mudaram, mas como que os valores da palavra permanecem para sempre. Aqueles que são honestos, e aqui nessa igreja, eu tenho esse tipo de testemunho. De irmãos, quantos irmãos que vieram de outros estados? Levanta a mão aí, quantos vieram de outros estados? Eu já tive vários testemunhos aqui. Pastor, eu fui alugar o imóvel, a gente pagou um calção e na renovação agora, pastor, o proprietário falou, não, está tranquilo, eu sei que você é crente e você é um bom crente. Amém, irmãos? Então nós podemos mudar esse mundo. Nós podemos fazer diferença nesse mundo. A minha oração é que nós, mesmo uma igreja pequena, uma comunidade de fé pequena, mas foi assim com Jesus. Ele começou com os 12, e um deles corrupto, não é verdade? Um deles mentiroso, um deles leviano, perverso. Mas mesmo assim, isso não impediu o agir de Deus sobre toda a face da terra. Amém, irmãos? Nada pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus. Então levanta sua mão aos céus e diz assim: nada pode impedir o agir de Deus. Vamos com fé? Nada pode impedir o agir de Deus. Então nós, como cristãos, vamos continuar firmes, servindo ao Deus soberano e poderoso. Ele nos chamou para essa época, para esses dias. E quero terminar com a palavra, Josué 1:8. Vamos abrir as Bíblias. Josué 1:8. Que é o nosso tempo para viver. Vamos do verso 6 ao verso 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, igreja? Dá um glória a Deus. Nosso Deus, o plano dele é verdadeiro, o plano dele é fiel, o plano dele se consumirá. E nós seremos testemunhas do Senhor. Quantos aqui querem ser testemunhas do Senhor? Fique em pé na presença do Senhor. Vamos orar. Que Ele lhe conceda graça, força, que Ele lhe conceda a direção dEle, que Ele te fortaleça no teu caminho, que nós sejamos fiéis testemunhas, corajosos como Josué, Davi, José, Daniel, o apóstolo Paulo, como William Wilberforce, como George Miller, como Dietrich Bonhoeffer, como tantos cristãos que foram fiéis, íntegros, sal e luz neste mundo.
o Senhor te fortalecerá e te guiará nesses dias. Pai querido, Pai celeste, nesta manhã, ó Deus, teu povo reunido, ó Deus, ouve a tua santa palavra e ela nos desafia. E hoje, ó Deus, assumimos esse compromisso de orar, de jejuar e de seguirmos, ó Deus, como fiéis testemunhas do Senhor. Usa nossas vidas, a começar em nossos lares, como verdadeiros discípulos, fiéis testemunhas do Senhor. Abençoa cada irmão nesta manhã. Abençoa cada família nesta manhã. Derrama da tua graça, da tua força e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.